Ontem, a Assembleia Legislativa discutiu e aprovou a nova regra para a aposentadoria dos servidores públicos do Estado do Piauí. As novas regras agora passam a valer a partir da decisão do governo de sancionar. Aliás, é promulgar, né? Porque é uma emenda à Constituição. Estou recebendo aqui Ricardo Pontes, ele que é secretário, responsável, presidente, melhor dizendo, da Fundação Piauí Previdência, e vai falar conosco a respeito deste assunto. Presidente, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Jornal do Piauí. Antes de mais nada, não há mais a necessidade de sanção do governador, já que é uma emenda à Constituição? Bem, boa tarde, Joelson, boa tarde a todos que estão nos assistindo aqui pela TV Cidade Verde. Bem, na verdade são duas proposições, uma PEC e uma lei, um projeto de lei. Então a PEC ela vai ser promulgada pela própria Assembleia Legislativa, são eles que o fazem, mas a lei sim vai ser sancionada pelo governador. Então foi aprovada ontem, vai ser aprovada agora, acho que é a redação final, então depois disso haverá a promulgação e também a sanção por parte do governador da parte da lei, do projeto de lei. E nós, aqui no Jornal do Piauí, vamos ajudar você a entender como é que ficou essa regra nova da aposentadoria. Antes, vamos colocar aí em perspectiva a nossa previdência no estado do Piauí. Vamos então aí para as informações na tela. O regime próprio da previdência do Piauí tem um problema. 44.166 aposentados e pensionistas, que juntos geram aí uma despesa de 181 milhões de reais. 181 milhões, 700 mil, 172 todos os meses. Isso. E a quantidade de servidores inativos? 45.070, que gera aí uma despesa de 257 milhões, 882 mil reais. Significa dizer, presidente, que está igual quase, né? A quantidade de pensionistas é a quantidade de gente na ativa. Com detalhe, em regra, quem está na ativa é que sustenta os pensionistas. Isso quando nós pegamos o quadro do Estado como todo, porque nós cuidamos da previdência de todos os poderes, do Legislativo, do Judiciário, do Tribunal de Contas e do Executivo. Agora, somente no Executivo, esse número já ultrapassou. A quantidade de inativos e pensionistas é maior do que a quantidade de ativos. E a gente vê que já está um número, como você pega a regra geral, está quase que 50%, e a tendência é ultrapassar. Nós temos os estudos e toda a tabela atuarial nossa mostra que a quantidade de inativos logo vai superar a quantidade de ativos, que é um grande problema. Porque se hoje, nessa mesma proporção, não está conseguindo sustentar, pagar a folha os ativos, não consegue pagar a folha de inativos e pensionistas, imagina lá na frente, um pouco mais daqui a alguns anos, próximo ano e seguinte, esse problema vai se agravar ainda mais. É um problema que tende a se agravar. Outra informação que nós preparamos aí para você entender melhor. Qual é o déficit da Previdência hoje? Qual é a quantidade de dinheiro que é preciso sair do cofre público para cobrir esse rombo? A receita da Previdência é de 898 milhões de reais ano, né? E a despesa por ano é de 1,6 bilhão, ou seja, 1 bilhão e 600 milhões de reais. É muito dinheiro. É muito dinheiro. E aí a diferença entre o que consegue arrecadar e o que é para pagar é 702 milhões de reais. 702 até, essa lâmina está até agora do mês passado, porque ela está projetada para chegar a quase 1 bilhão agora no final do ano. No final do ano, né? Então assim, incluindo o 13º. Até novembro era setembro. 702 milhões de reais de déficit. Ou seja, dinheiro que era para ir para investimento em escola, ir para viatura de segurança pública, está indo para pagar aposentadoria de pensionistas e aposentados e pensionistas. Isso vai chegar a bilhão, né? Sim. Com isso, presidente, com essa reforma, vocês esperam que esse déficit diminua? Isso, colocar bem que essa reforma que foi aprovada pelo governo federal e também nós aqui fizemos essas adequações e foi aprovada ontem, ela é uma reforma importante, é uma reforma necessária que tem que ser feita, mas é uma reforma que não vai trazer a solução de todos os problemas, principalmente esse nosso déficit previdenciário, porque essa reforma ela vai servir mais para médio e longo prazo. Então, para os próximos governos, por isso que eu sempre falo que é uma reforma de Estado, porque ela vem para o Estado do Piauí, não para este governo atual do governador Wellington Dias. O efeito imediato que nós teremos agora vai ser uma economia que nós estamos projetando em torno de 200 milhões ano. Então, para 1 bilhão vai dar 20%. Então, nós temos que buscar outras alternativas com
fundos de investimento, com royalties, com venda de imóveis, enfim, outras alternativas que possam vir recursos para o Fundo de Previdência para suprir esse déficit. Mais informações aí para você, agora na tela e no vídeo. A alíquota de contribuição que foi proposta pelo governo do estado no projeto original, 14%. Para os ativos, elas mantêm o mesmo percentual dos 14%. Então, para os ativos não houve nenhum tipo de alteração. Então, 14% é o valor, vamos dizer, o percentual de desconto, Exato. Né? No contra-cheque do servidor para contribuir. Essa era a proposta original que foi reformada e ficou valendo esta que está aí aparecendo agora no seu vídeo. A próxima, vamos lá. O que ficou valendo foi a próxima. Esta aí. Isso. O impacto aí esperado, a proposta parcela acima de 114%. Aliás, porque é o seguinte, 11,4% do salário só para mínimo, explicar para o nosso telespectador. Os ativos permanecem como está, os 14%. Nós encaminhamos para a Assembleia uma proposta em que, pegando também da mesma forma que foi aprovado pela emenda constitucional número 103, no governo federal, a cobrança para os inativos. E nós propusemos uma tarifa linear de 14% para todos os inativos. Só que a Assembleia, atendendo a algumas emendas que foram propostas, o deputado Franzé atendeu essas emendas e fez uma nova proposição, que acho que é a tela seguinte. Vamos então olhar para as informações que serão colocadas aí. Aí está. Pronto. Então foi proposto 14% linear para todos os inativos, uma cobrança, para quem ganhava acima de um salário mínimo mais 14%, nós tínhamos colocado 114%, mas a Assembleia aprovou ontem dessa seguinte forma. Quem ganha até o salário mínimo está isento, não vai haver nenhuma contribuição adicional, e para aqueles que ganham acima de um salário mínimo até 1.200, 11%. Que ganha de 1.200 a 1.800, 12%. Quem ganha de 1.800 até 3.000, 13%. E acima de 3.000, 14%. Então, eles fizeram uma tabela progressiva dessas taxas progressivas, 11, 12, 13 e 14. Lembrando que a cobrança delas, Gelson, é igual a do imposto de renda. Sim. Então, ela é progressiva, você vai pagando por faixas. Se eu ganho R$5.000, não quer dizer que eu vou pagar 14%. Se eu sou inativo e ganho R$5.000, não quer dizer que eu vou pagar 14% linear sobre tudo. Até um salário mínimo não paga nada. Então, aquele valor que ultrapassar o salário mínimo até 1.200 vai ser tarifado em 11, depois em 12, em 13 e em 14. Então, se soma isso tudo, é que tem um desconto no contra-cheque no final. Muito bem. E vamos agora falar sobre o impacto que vai ter dos cofres públicos essa discussão. Vamos lá. O impacto esperado, o incremento mensal de contribuição do segurado, Isso. 12.253.000 reais. É uma projeção que nós fizemos. Na verdade, no início a gente tinha pensado que ia dar uns 16 milhões. Nós ainda estamos fazendo ainda alguns cálculos, alguns ajustes, mas vai ficar em torno aí de 12, 13, mas vai incluir também os outros poderes. Acreditamos que essa economia, nós conseguimos essa economia de 200 milhões, que vai chegar ali nos 15, 16 milhões por mês, que vai dar 200 milhões ao ano. Então, fizemos aquela projeção apenas ali com o Executivo, mas vai também entrar os demais poderes. Agora, olhando para essa última informação, que é esse daí, 159 milhões no ano, e aí o senhor acredita que chega a 200 milhões no ano de economia. Porque entra os demais poderes. Né? Que vai entrar também os demais poderes. Nós vamos resolver o déficit da Previdência do Estado do Piauí em quanto tempo, olhando para esses dados? Bem, nós temos a nossa tabela atuarial, que o nosso déficit completo são de 27 bilhões. Então, em tese, nós teríamos que ter em caixa hoje 27 bilhões para suprir toda a tabela atuarial, ou seja, todo mundo que está aposentado, isso que ainda vão se aposentar, calculando ainda pela projeção de vida de cada um, teríamos que ter 27 bilhões. Nós não temos. Então, a nossa tabela mostra que só lá para 2040, 45, é que essa curva atuarial terá um equilíbrio e que a gente possa ter um equilíbrio nela e estar lá com um equilíbrio atuarial. O problema é o que fazer para chegar lá. Certo. Né? Porque esse déficit está aumentando cada vez mais, então nós temos que buscar outras fontes de recursos para suprir esse déficit. Como eu falei, nós temos trabalhando agora outras formas, trabalhando, por exemplo, já falei isso aqui outro dia com você numa conversa,
Fundos imobiliários. Nós temos uma vasta gama de imóveis, o Estado tem, que a gente é mal utilizados. Então, nós estamos identificando esses imóveis para ver o que é que a gente pode fazer, ou para vender, ou para alugar, ou para fazer uma parceria público-privado, ou de repente o Estado está até num imóvel pagando aluguel, poder ir para este outro imóvel. Então, nós, juntamente com a Secretaria de Administração, estamos fazendo esse mapeamento, fazendo esse trabalho. Estamos buscando também soluções com parcerias público-privadas, que possam, tudo isso para vir recursos para o Fundo de Previdência. O governador tem trabalhado muito em Brasília a questão dos royalties. Conseguiu agora, na sessão onerosa do petróleo, deve vir no final desse ano, já a primeira parcela daquele leilão que teve dos petróleos. Então, nós também estamos trabalhando, ele está trabalhando principalmente, que depende de lei federal e também sair um processo que está no STF, para que esses recursos possam vir para o Fundo de Previdência. Enfim, buscar outras soluções, porque somente essa da arrecadação dos ativos não supre a folha dos inativos e pensionistas. Em relação à idade para a aposentadoria, ficou a mesma regra que foi aprovada para a Previdência normal, a Previdência Isso, federal, social. do INSS também e do Servidor Público Federal. 65 para homens, 62 para as mulheres. Isso. Ficou a mesma regra, nós transcrevemos como está na legislação federal, 65 e 62, agora há as regras de transição. O que nós conseguimos avançar aqui, a proposta do governador Wellington, foi melhorar nas regras de transições, que são duas grandes regras para o servidor. Essas regras são para quem já está dentro do sistema, já está trabalhando. Então, se eu sou um servidor novo que vou começar a trabalhar agora, eu só vou ter que me aposentar pela idade, que é homem 65, mulher 62. Mas para quem já está atual dentro do sistema, vão ter regras de transição. Uma delas é pedágio. O que é o pedágio? O pedágio é quando você falta um tempo ainda de tempo de contribuição, digamos que eu falte um ano de tempo de contribuição. Na regra federal, ele tem que pagar 100% de pedágio. Então, tem que pagar um ano mais 2. Aqui nós aprovamos ontem uma regra menor e melhor, que é só de 50% de pedágio. Então, em vez de eu pagar um ano, nesse exemplo que eu dei, pagaria só 6 meses, a metade. Então, é 50%. E a outra regra é de pontuação. Mulher 86, homem 96. O que é 86 e 96? É a soma da idade mais do tempo de contribuição. Então, se der 86 mulher ou 96 homem, ele está apto a se aposentar. E na regra federal, ele vai aumentando 1 ponto a cada ano. Aqui, nós aprovamos 1 ponto a cada 2 anos. Então, ela está mais elástica. O calendário vai se estender mais. Acredito que a maior parte dos servidores vão se encaixar nessa última regra de transição. Então, aqui for mais benéfica para o servidor, ele vai se enquadrar. Aproveitar só para alertar, hoje eu fui até andando pelo centro administrativo, algumas pessoas já me abordaram e perguntando, mas eu ainda não, já tenho todas as condições de me aposentar, mas não dei entrada. Quem preenche todos os pré-requisitos para se aposentar, não muda nada, não afeta. Ele, mesmo que ele não tenha se aposentado ainda, mas ele já preenche os requisitos atual, ele continua se aposentando pelas regras anteriores. Ou mesmo aquele que já até entrou, está com abono de permanência, essas pessoas podem ficar tranquilas, porque as regras são as regras anteriores. Agora, a partir da data da promulgação da lei, digamos que a lei seja promulgada hoje, e eu completo o meu tempo de serviço só depois de amanhã ou só segunda-feira. Aí não, aí já é pela regra nova. Não é mais, então vai valer a partir da data da promulgação da Constituição Estadual. Tá. E a pessoa que já completou o tempo de se aposentar, não deu a entrada, vai deixar para dar entrada depois da promulgação? Perde também o direito? Não, nós vamos estar observando os pré-requisitos, quando é que ela preencheu todos os pré-requisitos. Se ela preencheu todos os pré-requisitos hoje, 12 de dezembro, por exemplo, então as regras dela valem ainda as regras anteriores. Bom, quero agradecer ao senhor. Doutor Ricardo, muito obrigado pela presença aqui no nosso Jornal do Piauí.